Cosmopolítica Viva recebe hoje o Dr. Moisés Coelho Neto, professor por amor à arte, por vocação, que nos brindou com uma excelente palestra hoje e vai ajudar você que nos assiste a entender um pouquinho mais sobre as tutelas de emergência no novo Código de Processo Civil, nos esclarecendo sobre o ponto central, que é o princípio da não surpresa. O que significa isso e de que forma isso veio a agregar o processo que já vinha sendo aplicado no Brasil. Primeiramente, eu quero cumprimentar quem está assistindo e agradecer pelo convite, né? Não só de estar aqui participando do programa com você, mas o convite do Piauí para estar aqui mais uma vez. É a minha terceira vez, como eu disse, 1 ano e meio, e cada vez que eu venho eu sou mais bem recebido, então eu sou verdadeiramente apaixonado pelo Piauí. E sobre a tua pergunta é o seguinte, a gente, quando fala de processo, né, o processo em termos daquele ato judicial que está lá na justiça e tal, e que a gente sabe que a população reclama tanto, né, da morosidade, aí você tocou em dois aspectos bem importantes, né, as tutelas, né, e a não surpresa, né? Quando a gente fala em não surpresa, a gente fala de um instituto que já existia na Alemanha desde a década de 70, né, mas chegou no Brasil agora. A gente demorou um bocado de ano para que o legislador, né, lá no artigo 9, no artigo 10, ele resolvesse, né, dizer ao sistema processual brasileiro: o processo não é uma caixinha de surpresa. O advogado não pode viver tomando Rivotril. Você não é para tirar uma movimentação processual ou receber uma intimação e querer morrer de um troço de uma situação que você não esperava ou que não era a hora daquela situação no procedimento. E você entenda que quando a gente fala de processo, o processo tem regras, né? Uma das garantias constitucionais, né, e uma das, digamos, ideologias políticas da Constituição foi garantir um processo justo. E um processo justo implica dizer, você saber quais são as regras do jogo. Então você não podia simplesmente esperar que hoje eu vou tirar uma movimentação do processo porque eu acho que agora já vai ser o momento do citação do réu. O juiz deve ter ordenado a citação do réu ou mandado o autor impugnar. E quando você ia tirar a movimentação, tinha lá, sentença de extinção do processo. E você dizia, o quê? Mas por que o juiz extinguiu o processo? O juiz detectou a prescrição e a decadência. Então eram matérias de ordem pública. Aí você dizia, poxa, o juiz detecta e ele sequer me dá a possibilidade de falar, de explicar, de tentar influenciar na decisão dele ou modificar o pensamento dele. Então, o novo código em relação à não surpresa, né, que está lá nos artigos 9 e 10, né, graças a Deus o legislador importou isso da Alemanha, como eu disse, apesar de existir já desde a década de 70, né, e trouxe agora para o código, para dizer, olha, o código não é caixinha de surpresa, então todas as matérias elas devem ser debatidas, né? Não se está querendo dizer com isso que o juiz não pode mais decidir ou não pode mais de ofício, né, detectar determinadas matérias. Ele não só pode, como ele deve. O que acontece agora é que ele deve dialogar com as partes, né? Se a decisão é construída para as partes, então nada mais justo que elas participem de uma forma mais efetiva nesse diálogo. A gente tem visto que uma postura do novo código é fazer uma redistribuição de poderes, né? Sim. O juiz deixa de ser onipotente para ser um juiz que tem uma conexão maior com as partes e, portanto, mais respeito no trato com essas partes. E aí que eu vejo o link também em relação às tutelas emergenciais, porque no Brasil essa questão da liminar inaudita altera pars, o que significa essa expressão, né? Vamos facilitar para quem está começando a assistir e ainda não entender do que se trata. São as decisões que são de natureza precária, ou seja, elas podem ser alteradas, mas elas são dadas sem ouvir a outra parte porque existe um elemento de urgência que autoriza que elas sejam dadas dessa forma. Mas o que eu entendo que veio inspirar esse novo código é que, lógico que elas são úteis, são necessárias e têm que continuar existindo, mas elas têm que ser exceções. Eu acho que é aí que você faz o link entre a não surpresa e a tutela emergencial. Ela é necessária? Ela é necessária. Ótimo, então eu posso fugir desse princípio da não surpresa. Dava para aguardar um pouco mais ou dá para eu perguntar para outra parte? Então não vamos fazer agora. Vamos aguardar um pouquinho mais. Eu acho que ela, de certa forma, ela inspira uma certa prudência.
E isso eu creio que positivo para o advogado, para que ele não morra infartado, justamente também quando ele puxa, como assim? Né? Apesar de muitas vezes eu ser advogado do autor, né, e pedir uma tutela inaudita altera pars, mas a gente sabe que na maioria das vezes é muito salutar. Claro, quando é como você diz, é uma análise de cada caso concreto. Às vezes você está ali com um cliente que está com um tumor que precisa ser retirado de urgência, e a gente sabe que com o Poder Judiciário da forma como ele se encontra, em qualquer lugar do país, né, a gente sabe, por exemplo, eu falo pelo meu estado, hoje a citação do réu no estado da Paraíba, por exemplo, por oficial de justiça, está chegando a durar até 6 meses para que um réu seja citado. Então, uma pessoa dessa morreu, porque quando ele é citado, agora tem a contagem de 15 dias em dias úteis. Então aí já foi. Então acho que você tem que analisar cada caso concreto. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala dessas concessões de liminares sem audição da parte contrária, né, ou quando é possível antes da decisão a justificação prévia, chamar para uma justificativa, né, e essa possibilidade do juiz até mesmo ouvir as duas partes pessoalmente, porque a coisa no tete a tete, no olho a olho, muito se revela, né? Muito se revela, muito revelador e muito salutar a um sistema em que se busca sempre uma decisão mais justa e mais efetiva. Obrigada, doutor. É um prazer sempre encontrar com um bom professor que esteja sempre disposto a nos explicar e nos trazer luz. Eu agradeço muitíssimo, e todas as vezes que precisarem, eu estiver no Piauí, espero poder voltar outras vezes, espero estar aqui, me convidem que eu venho sim, com toda a satisfação. Por favor, é você que está aí assistindo a gente, eu deixo meu abraço. Cosmopolítica Viva recebe o ilustre doutor Valdetário, advogado, figura do nosso estado irmão, Ceará, que vem contribuir com todo o seu conhecimento e expertise, falando sobre o tema a valorização da figura do advogado perante as novas regras do Código de Processo Civil. E, doutor Valdetário, como o senhor acha que a figura do advogado saiu mais valorizada depois da edição do novo Código? Olha, a advocacia ela passa por uma mudança muito instigante. Primeiro pela quantidade. Nós saímos de 400, 450 mil advogados em menos de 2 décadas para 1 milhão de advogados. Isso já é um termômetro da profissão que precisa ser reavaliada, e as modificações elas têm que surgir tanto na legislação como na grade curricular das faculdades, e a repercussão maior disso vem no Código de Processo Civil. Por quê? Nós trabalhamos durante muitos anos, tivemos a Constituição de 88 elevando o advogado ao patamar constitucional, com artigo específico, o artigo 133, mas não tínhamos direito a férias, por exemplo. Não tínhamos honorários advocatícios, que o artigo 85 do CPC traz agora de uma forma mais clara, mais objetiva, bem detalhados e definidos. Havia uma discussão até se honorários advocatícios eram ou não parcela alimentar. Eu não consigo imaginar um advogado militante pagar uma conta que não seja proveniente dos seus honorários. Então o supermercado que ele faz é da parcela alimentícia, que é com certeza os seus honorários advocatícios, se ele é militante e recebe por isso. Mas enfim, tinha uma discussão. Essas discussões foram sendo depuradas, a participação da OAB foi muito importante, e eu acredito que nós avançamos e bem. Precisamos também avançar agora na parte do direito informatizado, e vou chamar de direito informatizado, porque nós temos só esse CPC no Brasil, só um Código de Processo Civil, só um Código de Processo Penal, uma CLT, que é a codificação dos dois. Já nem sei se tem. Mas temos, mesmo com todas as alterações, estão lá valendo as regras processuais trabalhistas na CLT. Mas nós temos centenas de programas e sistemas que são alimentados pelos tribunais. Então, acho que o segundo passo agora, para essa massa enorme de advogados, é melhorar a estrutura de funcionamento do Poder Judiciário, o meio utilizado no processo, e isso aliado à mudança na grade curricular, para que a gente possa, na faculdade, já começar a ver o Poder Judiciário como meio de solução de demanda e não só de litígio. Você bate as portas do judiciário, você já vai aborrecido.
fazer com que aquilo se estenda é ruim para todo mundo, principalmente o advogado, que muitas vezes depende de uma certa reafirmação de sucesso para que ele consiga novos clientes, para que ele consiga manter sua carteira, para que ele consiga viver, né? Afinal de contas, é esse o mistério do advogado. E até receber honorários. Receber os seus honorários, muitas vezes os honorários são pagos afinal com o desfecho da demanda. Demanda de êxito, né? De êxito, muitas vezes a gente trabalha nesse sentido. Então é importante isso, criar uma mentalidade de que não é o advogado que ganha com uma sequência vazia de recursos. Por protelar não é interessante para ninguém. Mas a nossa geração, quando eu falo a nossa geração, daqueles que se formaram até a década de 90, os anos 2000, é uma geração que não ouvia falar sobre conciliação, mediação e arbitragem. Até hoje, o MEC não inseriu de forma objetiva, clara, nítida, essas cadeiras na grade curricular da universidade. Então, as pessoas discutem muito. Hoje, a maioria das teses de mestrado, doutorado versam sobre o tema, mas lá na sala de aula ainda estão preparando os meninos para entrar com ação ordinária, entrar com a declaratória, entrar com mandato de segurança. Quer dizer, nós não fazemos uma cultura na universidade do pré-judicial. E esse pré-judicial, com a presença do advogado, ele é fundamental. Obrigada, doutor Valetário. Eu agradeço. Prazer. Cosmopolítica Viva recebe a doutora Flávia Brandão, advogada militante, conselheira federal da OAB e especialista em direito de família e sucessão, e vai trazer para nós uma nova visão sobre a família, sobre o direito de nome e de personalidade dentro da nossa ordem política e legislativa. Doutora Flávia, a nova família tem novos limites. O conceito de família tradicional, clássico, onde era o papai, a mamãe e seus filhos, ele vem sendo questionado e a realidade tem mostrado que exigem muitos arranjos e rearranjos familiares. Como a senhora acha que a legislação está lidando com isso, a sociedade, e o que virá? Qual é o porvir dessa situação? Hoje, você disse bem, nós temos vários arranjos familiares. Alguns já estão albergados pela nossa legislação. Nós não vivemos mais só do casamento. Nós temos o casamento hétero e o casamento homo. Ou seja, ali nós já temos a estrutura legislativa que permite esse casamento. Temos, em igualdade de condição, a união estável, também hétero e de pessoas do mesmo sexo. Então, em termos de arranjos familiares, hétero e homoafetivos, nós não temos quase mais diferenciação. Podemos casar ou viver em união estável em igualdade de condição. O que nós temos que avançar ainda está na questão de gênero, efetivamente de gênero. Nome social, né, mudança de sexo, como vamos lidar com essa nova estrutura que a sociedade traz e que merece realmente o albergue legislativo. É verdade. E aí nós temos outras discussões que estão aí borbulhantes e a gente trabalha da mesma forma. Temos dificuldades por isso. É porque minoria, é porque é diferente. Não é. É o pulsar social que nos traz ao pensamento e às construções. E precisamos construir. A pluralidade de meios que nós temos de comunicação e a velocidade com que a informação circula faz com que realmente o diapasão que tomam as decisões seja bem maior. Claro, as discussões se polarizam, mas elas também se pulverizam muito mais. O que levava 10 anos, claro que numa comparação, né, o que demorava 10 anos, hoje pode demorar 10 minutos, que a globalização de rede social, né, ela te traz em pouco tempo. A OAB foi a primeira instituição a permitir que um membro seu, transgênero, trouxesse o nome na sua carteira de exercício da advocacia, já não só o seu nome de registro civil, mas o nome social. Esse avanço foi agora trazido para o CPF,
onde a pessoa transgênero pode chegar e pedir a inclusão, além do seu nome de registro, o nome que ela usa normalmente no seu dia a dia, e isso E a ordem já vinha fazendo isso. São avanços que a OAB vem encampando pela sociedade sempre. E a gente vai ver ainda muita coisa que a OAB vai impulsionar. Obrigada, doutora Flávia. Muito bom contar com você. Obrigada, eu que agradeço.